Deputado Zé Neto zomba de Nicolas Ferreira e toma a resposta que nunca mais vai esquecer. O que você está prestes a ver mudará completamente sua percepção sobre debates políticos no Brasil. Durante uma sessão que deveria ser rotineira na Câmara dos Deputados, algo extraordinário aconteceu. O experiente deputado Zé Neto acreditou que poderia humilhar publicamente o jovem Nicolas Ferreira, mas o que ele não esperava era a resposta devastadora que receberia. Esse rapazinho não passa de um influencer digital com mandato, não sabe nada sobre o funcionamento real da política, disparou Zé Neto com um tom de deboche. Com um olhar firme e uma calma perturbadora, Nicolas respondeu: Deputado, o senhor acabou de cometer o maior erro da sua carreira política. Escute bem o que vou dizer a seguir. O silêncio que tomou conta do plenário foi absoluto. Naquele momento, todos perceberam que testemunhariam algo histórico. Do Brasília, sessão plenária da última terça-feira. A pauta era sobre o projeto de lei, que tratava da transparência no uso de verbas públicas destinadas a programas sociais. O deputado Nicolas Ferreira havia solicitado um tempo para discutir discrepâncias encontradas na distribuição de recursos e apresentou dados que sugeriam possíveis irregularidades em algumas regiões do país. Foi quando o deputado Zé Neto, conhecido por seu temperamento explosivo e por ser um ferrenho defensor da atual gestão dos programas sociais, pediu à parte com visível irritação. O clima já estava tenso no plenário. Nos bastidores comentava-se que Zé Neto, com seus quase 20 anos de mandatos consecutivos, havia se preparado especialmente para confrontar Nicolas. Ele havia reunido informações sobre o jovem deputado e planejava expor o que chamava de inexperiência e oportunismo do parlamentar mineiro. Assessores próximos relataram que Zé Neto estava determinado a dar uma lição no garoto das redes sociais naquela tarde. Nicolas, por sua vez, não tinha ideia do que o aguardava. Ele havia passado as últimas semanas debruçado sobre relatórios de execução orçamentária, consultando especialistas em políticas públicas e analisando dados comparativos sobre a eficiência dos programas sociais ao longo dos últimos anos. Seu objetivo declarado era propor melhorias no sistema de transparência, mas o que se desdobraria naquela tarde iria muito além de uma simples discussão técnica. Peço a palavra, senhor presidente, anunciou Zé Neto, levantando-se com uma pasta vermelha repleta de documentos. O presidente da sessão concedeu-o à parte. Com uma postura imponente e voz elevada, Zé Neto começou. Senhor presidente, ilustres, colegas deputados, é com preocupação que assisto a esta casa ser usada como palco para performances dignas de TikTok e Instagram. Alguns deputados riram, enquanto outros mantiveram expressões sérias. O jovem deputado Nicolas Ferreira traz números fora de contexto, análises superficiais, e tenta transformar questões complexas em manchetes sensacionalistas. Enquanto falava, Zé Neto gesticulava com vigor, apontando ocasionalmente para Nicolas, que permanecia sereno, apenas observando e fazendo anotações em seu tablet. É fácil vir aqui com planilhas coloridas e gráficos chamativos quando não se tem responsabilidade real com as políticas públicas. O deputado novato talvez não saiba, mas governar é diferente de fazer vídeos de 1 minuto para ganhar curtidas. Alguns aplausos esparsos foram ouvidos, principalmente da bancada aliada a Zé Neto. O nobre colega Nicolas Ferreira, com todo respeito à sua juventude, parece não compreender que programas sociais são estruturas complexas, construídas ao longo de décadas, e não podem ser analisados com a superficialidade de quem só conhece política pela teoria ou pelas redes sociais. Mais aplausos soaram pelo plenário. Zé Neto continuou, agora caminhando pelo espaço central. Vejam só, colegas parlamentares, o deputado Nicolas questiona a distribuição de recursos, mas ignora completamente os critérios técnicos estabelecidos por especialistas com décadas de experiência. Talvez porque seja mais fácil criticar do que construir, não é mesmo, deputado? Olhou diretamente para Nicolas, que continuava impassível. Esse rapazinho não passa de um influencer digital com mandato. Não sabe nada sobre o funcionamento real da política.
Enquanto eu visitava comunidades carentes e lutava por recursos para os mais necessitados, o deputado Nicolas provavelmente ainda estava na escola aprendendo o que é democracia. A declaração provocou risos mais intensos entre os aliados de Zé Neto. Se o nobre deputado quiser realmente contribuir com o país, sugiro que passe menos tempo fazendo vídeos para as redes sociais e mais tempo estudando como funcionam as políticas públicas de verdade. A provocação era evidente, e muitos olhares se voltaram para Nicolas, esperando uma reação explosiva. Mas, para surpresa geral, ele permaneceu calmo, ainda fazendo anotações. Isso pareceu irritar ainda mais Zé Neto. Vejam só, nem mesmo consegue defender suas próprias ideias. Talvez esteja ocupado demais pensando na próxima postagem viral. O presidente da sessão interveio. Deputado Zé Neto, peço que direcione seus comentários à matéria em discussão e evite ataques pessoais. Zé Neto assentiu, mas não sem antes acrescentar. Senhor presidente, não são ataques pessoais quando estamos falando de postura parlamentar. E a postura do deputado Nicolas é de alguém que confunde o plenário da Câmara dos Deputados com um estúdio para gravação de conteúdo digital. Após mais alguns minutos de críticas, o presidente anunciou: tem a palavra o deputado Nicolas Ferreira para a resposta. O plenário silenciou. Nicolas levantou-se calmamente, arrumou alguns papéis sobre sua mesa e caminhou até o púlpito central. Respirou fundo, olhou para todos os presentes e então fixou seu olhar em Zé Neto. Agradeço ao deputado Zé Neto por suas colocações. É sempre interessante como alguns confundem antiguidade com competência. Sua voz era firme, sem demonstrar qualquer irritação. O nobre deputado dedicou quase todo o seu tempo para falar sobre minha pessoa, minha idade e minhas redes sociais. Curioso como não abordou nenhum dos dados que apresentei. Nicolas fez uma pausa estratégica, observando a reação do plenário. Deputado Zé Neto, o senhor me chamou de rapazinho, de influencer com mandato. Questionou minha capacidade de entender políticas públicas. Pois bem, vamos aos fatos, que parecem incomodar tanto o nobre colega. Pegando uma pasta azul que estava sobre sua mesa, Nicolas começou a apresentar documentos na tela do plenário. Estes são os relatórios oficiais de execução orçamentária dos programas sociais nos últimos 8 anos. Durante este período, o orçamento aumentou em 234%, mas o número de beneficiários cresceu apenas 42%. O que aconteceu com esses recursos? O plenário estava em total silêncio agora. E mais interessante ainda, nos municípios da base eleitoral do deputado Zé Neto, o aumento de recursos foi de impressionantes 347%, enquanto o número de famílias atendidas aumentou apenas 29%, abaixo da média nacional. Burburinho começou a se espalhar pelo plenário. Coincidência? Talvez, mas os números não mentem, diferente de algumas narrativas. Zé Neto, visivelmente incomodado, tentou interromper. O deputado está manipulando dados para criar uma narrativa falsa. Nicolas sorriu levemente. Os dados que apresento são do Portal da Transparência e do próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Se estão errados, então o governo para o qual o senhor tanto trabalha está publicando informações falsas. Voltando-se para todo o plenário, Nicolas continuou. Mas vamos falar sobre experiência, já que o deputado Zé Neto considera isso tão importante. Tenho aqui o histórico legislativo do nobre deputado nos últimos 20 anos. Apareceu na tela uma lista de projetos. Em 2 décadas de mandato, o deputado apresentou 143 projetos de lei. Destes, apenas 7 foram aprovados, e destes 7, 5 eram para dar nomes a ruas e edifícios públicos. Risos contidos foram ouvidos no plenário. Zé Neto estava vermelho de raiva. Enquanto isso, em apenas 15 meses de mandato, conseguia a aprovação de 3 projetos substanciais, incluindo a lei que aumentou a transparência na contratação de ONGs pelo poder público, que, curiosamente, o deputado Zé Neto votou contra. O nobre deputado falou que eu deveria estudar mais sobre políticas públicas. Talvez ele não saiba, mas antes de me eleger eu me formei em Direito.
fiz especialização em gestão pública e trabalhei como voluntário em projetos sociais por 5 anos. Não uso as redes sociais para me promover. Uso para dar transparência ao meu mandato. Algo que talvez incomode quem está acostumado com as antigas práticas políticas. O silêncio no plenário era absoluto. Nicolas continuou, agora com um tom mais intenso. O deputado Zé Neto mencionou que visitava comunidades carentes enquanto eu ainda estava na escola. Pois bem, enquanto eu estava na escola pública, enfrentando todas as deficiências de um sistema educacional falido, o deputado já estava aqui, supostamente trabalhando para melhorar esse sistema. E o resultado? O Brasil continua com um dos piores índices educacionais do mundo. Então me pergunto, quem? Falhou com quem, deputado? Alguns aplausos começaram a surgir. E sim, eu sou jovem. Tenho 28 anos. Mas sabe o que essa juventude traz consigo? A indignação com o status quo, a recusa em aceitar que sempre foi assim, a coragem de enfrentar os donos do poder e questionar privilégios estabelecidos. Nicolas caminhou alguns passos em direção a Zé Neto. O senhor me acusa de ser um influencer digital, como se isso fosse algo negativo. Mas sabe o que é ser um influenciador de verdade, deputado? É influenciar pessoas a acreditarem que a política pode ser diferente. É mostrar que é possível fazer um mandato transparente, sem acordos obscuros, sem toma lá da cá. A tensão era palpável. O deputado Zé Neto, com seus anos de experiência, deveria saber que a política não se faz com ataques pessoais, mas com propostas concretas. E é exatamente isso que meu requerimento traz. Propostas concretas para aumentar a transparência e a eficiência nos programas sociais. Zé Neto interrompeu novamente. O deputado está desviando do tema. Estamos falando de programas sociais, não do meu histórico legislativo. Nicolas respondeu prontamente. Não, deputado. O senhor que desviou do tema quando decidiu atacar minha pessoa em vez de debater os dados que apresentei. Estou apenas respondendo na mesma moeda, mas com uma diferença fundamental. Estou usando fatos, não insultos. Virando-se novamente para o plenário, Nicolas continuou. Colegas deputados, o que estamos testemunhando aqui é o confronto entre dois modelos, o velho e o novo. O modelo antigo, representado pelo deputado Zé Neto, acredita que tempo de casa é o que importa, não resultados. Acredita que pode atacar pessoalmente os adversários quando não tem argumentos. Acredita que pode esconder a ineficiência atrás de discursos inflamados. Agora os aplausos eram mais generalizados. O novo modelo, que tenho orgulho de representar, acredita na transparência total. Acredita que o mandato pertence ao povo, não ao político. Acredita que cada centavo do dinheiro público precisa ser justificado. E principalmente acredita que resultados são mais importantes que discursos. Nicolas fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Zé Neto. Deputado, o senhor me chamou de inexperiente. Talvez eu seja mesmo inexperiente, nos velhos vícios da política. Não tenho experiência em fazer as mesmas promessas por décadas sem entregar resultados. Não tenho experiência em desviar de dados concretos com ataques pessoais. Não tenho experiência em defender o indefensável só para manter privilégios políticos. O plenário estava completamente absorto, mas tenho algo que talvez o senhor tenha perdido ao longo desses 20 anos. A capacidade de me indignar com injustiças, a coragem de enfrentar os poderosos e, principalmente, o compromisso inabalável com a verdade, por mais incômoda que ela seja. Nicolas retornou ao seu lugar original no púlpito. Por isso, convido o deputado Zé Neto e todos os colegas. Vamos discutir os dados. Vamos analisar onde os recursos estão sendo mal aplicados. Vamos propor melhorias concretas. Isso é, o que o povo brasileiro espera de nós. Não shows de retórica vazia ou ataques pessoais. Olhando para todos os deputados presentes, Nicolas concluiu. Quando aceitei a missão de representar os brasileiros nesta casa, jurei defender o interesse público acima de tudo. E é isso que faço todos os dias, nas comissões, no plenário e sim também nas redes sociais, porque acredito que o povo tem o direito de saber o que acontece aqui dentro. Deputado Zé Neto,
O senhor pode zombar da minha idade, da minha presença nas redes sociais ou do meu tempo de mandato, mas não pode contestar os fatos que apresentei hoje. E são esses fatos, não suas provocações, que ficarão registrados nos anais desta casa. O silêncio era absoluto quando Nicholas finalizou. Como diria o estadista britânico Benjamin Disraeli, a juventude é um erro, a maturidade uma luta, a velhice um arrependimento. Espero sinceramente que o senhor não chegue à velhice arrependido de ter passado décadas nesta casa, sem deixar um legado real para o Brasil. Quando Nicholas se sentou, o plenário explodiu em aplausos. Vários deputados, inclusive alguns da base de Zé Neto, levantaram-se em ovação. O presidente teve que bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem. Vamos proceder à votação do requerimento apresentado pelo deputado Nicholas Ferreira. O painel eletrônico começou a registrar os votos. Quando o resultado foi anunciado, o requerimento havia sido aprovado por uma maioria esmagadora, incluindo votos de deputados tradicionalmente aliados a Zé Neto. Este permanecia sentado, olhando fixamente para seus papéis, visivelmente abalado pela resposta que havia recebido. Após a sessão nos corredores da Câmara, algo inesperado aconteceu. Zé Neto aproximou-se de Nicholas, que conversava com jornalistas. As câmeras imediatamente se voltaram para o encontro. Deputado Nicholas, disse Zé Neto estendendo a mão. Devo reconhecer que o subestimei. Nossa discordância política permanece, mas seu compromisso com os fatos é admirável. Nicholas apertou a mão do colega. Deputado Zé Neto, as divergências fazem parte da democracia. Estou sempre aberto ao diálogo baseado em dados e fatos. O Brasil só avança quando superamos as diferenças pessoais em nome do interesse público. Os jornalistas registraram um momento inusitado. Na manhã seguinte, os principais portais de notícias destacavam não apenas o embate acalorado, mas também o gesto de reconciliação, um raro exemplo de maturidade política em tempos de polarização extrema. Nos bastidores, comentava-se que aquele debate havia marcado um ponto de virada na carreira de ambos os parlamentares. Zé Neto, segundo fontes próximas, havia compreendido que precisava se reinventar para continuar relevante em uma era de maior transparência e cobrança popular. Já Nicholas consolidava sua imagem como um parlamentar que, apesar da juventude, dominava os temas com profundidade e não se intimidava diante do establishment político. Para os cidadãos que assistiram ao debate, ficou uma lição clara. Na política brasileira, não é mais o tempo de casa que determina a autoridade de um parlamentar, mas sim sua capacidade de apresentar fatos, defender ideias e manter o compromisso com a transparência e os resultados. E naquele dia, o jovem Nicholas Ferreira havia dado uma aula sobre isso que Zé Neto, e todo o Brasil, nunca mais esqueceria. Se você gosta dos vídeos e apoia o deputado Nicholas Ferreira, deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.